Aleluia, 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 aleluia. Felizes sereis vós, se fores ultrajados por causa do nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Meu irmão, minha irmã, a paz de Cristo e o amor de Maria esteja em nossos corações. Estamos na quarta-feira da 31ª semana do Tempo Comum, Ano Litúrgico Par 2024, Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 33. Ouçamos a palavra. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e de sua mãe, de sua mulher e de seus filhos, de seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000 homens? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, relembremos que a partir da sexta passada, menos o domingo, portanto 4 dias seguidos, Jesus estava em jantares, em banquete. Estava, portanto, com os inimigos, com um ciclo bem fechado de pessoas e pessoas, entre aspas, seletas. Hoje Jesus mudou o disco. Dirija-se às multidões. E o assunto, as multidões, é um alerta sobre a necessidade de renunciar. Renunciar tudo. Pai, mãe, esposa. Renunciar até a si mesmo. Quem não renunciar a si mesmo e me seguir, quem não tomar a sua cruz e ir após mim, não é digno de mim. Olha, o condenado levava a cruz ao Calvário, carregando-a nos seus ombros. Jesus está fazendo uma referência à sua crucificação, à sua morte. E nesta caminhada, para esse momento final, ele não existe
sem o caminho. Jesus é o caminho. Ele abriu o caminho para Jerusalém. Ele abriu o caminho que leva ao Calvário, não para morrer, mas para santificar-se, para purificar-se no sangue de Jesus. Portanto, a subida ao monte com Jesus, o caminho de Jerusalém, e no caminho de Jerusalém, todos os ensinamentos de Jesus ganham pleno sentido, porque neste caminho, e principalmente no Calvário, ele comprova com a sua vida, com o testemunho da sua vida, que tudo que ele falou é verdade e que ele nos amou e amou-nos até o fim. Para ficar bem claro, ele conta para nós duas parábolas. A do homem que foi construir uma torre, ou que vai construir uma torre. Primeiro ele calcula, se ele vê que não pode terminar, ele para, senão vai passar vergonha. E a parábola do rei que está caminhando para guerrear contra o seu inimigo, mas só tem 15 mil homens. Se ele vê que ele não pode enfrentar o outro, ele manda pedir acordo de paz. Meus irmãos e irmãs, assim também somos nós. Estamos a caminho e precisamos de renunciar a tudo. Seguir Jesus neste caminho para Jerusalém. E segui-lo para Jerusalém, como ele disse, passa pela renúncia. E São Paulo entendeu isso muito bem ao nos dizer que se com ele morremos, com ele ressuscitaremos. Se com ele somos crucificados, com ele reinaremos. Que nós possamos, irmãos e irmãs, cada um de nós assumir a própria cruz. E eu gosto de dizer isso. A cruz pode por várias interpretações, mas a melhor dela não é dizer que o outro é a minha cruz, a minha comunidade religiosa, a minha paróquia é a minha cruz. Não, a minha cruz sou eu mesmo. Eu é que tenho que calcular se eu tenho condições de vencer o mal com as minhas forças. Se não tenho condições, peço acordo de paz. Não enfrentais o malvado, nos ensina o próprio Jesus, nos ensina o salmista. Não enfrentemos, pois, o malvado, os malvados, mas que possamos renunciar a todo o mal e amando até os malvados. Isso quer dizer, não enfrentando os malvados com um mal maior, a gente está no caminho com Jesus para Jerusalém, caminhando como Jesus muitas vezes fugiu da morte, não bateu de frente, que a gente também saiba caminhar para Jerusalém de cabeça erguida. Ninguém precisa procurar a morte, procurar a derrota, mas a vida vai nos impondo em certos momentos dificuldades, dores, incompreensões, injustiças, e com a graça de Deus nós vamos vencendo-as. Que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos pegar a nossa cruz e segui-lo no caminho que leva a Jerusalém, ou seja, a Jerusalém celeste. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.